Cristiane. Dê a ela, Senhor, a tua autoridade, a tua sabedoria. Inspire a tua filha como instrumento para falar ao meu coração. Tome minha mente agora, cativa a obediência da tua palavra. Abra os meus ouvidos, abra os meus olhos e o meu entendimento para eu compreender o que o Senhor quer me ensinar. Fale comigo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, o poder das palavras tem tudo a ver com a fé, né? Porque a gente fala o que realmente o nosso coração está cheio. E quando fala sobre fé, gente, não tem como a gente tirar o que a gente fala do que está no nosso coração, né? Então a gente fala aquilo que a gente crê. E é tão interessante que tem tudo a ver, né, com o que Deus fez lá em Gênesis 1. A Bíblia diz que ele abriu a boca e falou: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Olha o que está escrito aí em Hebreus 11, verso 3. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé. Então, para você ver algo invisível se tornando visível, é necessário fé que sai com as palavras. Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque há poder nas nossas palavras. A Bíblia diz que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus falou, haja luz e houve luz. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Então, Deus falou primeiro e aquilo que Deus falou se materializou, né? E o que é fé? Fé é a certeza daquilo que a gente não está vendo, mas nós estamos crendo. Então o Senhor, Ele foi o primeiro a nos ensinar que as palavras têm poder. Porque as palavras expressam a nossa fé. Seja uma fé negativa, ou seja uma fé realmente, né, no sobrenatural. Tem gente que tem uma fé muito negativa. Teve uma dor de cabeça porque você está com um câncer. Você sabia que existem doenças psicossomáticas? Que elas começam na mente da pessoa. A pessoa cria uma doença e aparecem os sintomas. E vai para o médico e o médico diz: não tem nada. Onde começou? Na mente. E a pessoa começou o quê? A falar. Só que é muito sério quando a gente começa a falar o que a gente está pensando. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor: guarde, Deus, me proteja a minha mente. Porque há poder no que a gente fala. O universo foi gerado pelo que Deus falou. Então temos que cuidado naquilo que a gente está falando. Ter muito cuidado para a gente não trazer aquilo que a gente está falando à existência. Que a gente às vezes está falando muita besteira. Então nós temos que vigiar as palavras. O Salmos 33:9 diz assim. Salmo 33:9. Pois quando Ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. De novo aqui, né? Mostra o poder que tem as palavras na nossa boca, né? O mundo veio a existir porque Deus falou. Provérbios 18, 20 e 21. Fala do fruto da boca. Agora não é mais falando que Deus falou. Porque você pode dizer assim: não, pastora, mas foi Deus falando. Por isso que teve poder. Deus disse: haja luz. O universo surgiu porque Deus falou. Mas agora em Provérbios, né, o Senhor está nos ensinando que agora não é apenas a boca de Deus falando. É a nossa boca. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca. De quem é essa boca? Diga: minha boca. Do fruto da tua boca. Do fruto da boca. O coração se farta. Então o que eu estou falando? O que eu estou falando está me deixando ansiosa?
Ou o que eu estou falando está me deixando alegre? Confiante? Ou estou ficando uma pessoa sem fé, incrédulo? O que é que eu estou falando? Então, o coração, do fruto da boca, o coração se farta. Do que produz os lábios, se satisfaz. A morte e a vida. Fale comigo, a morte e a vida. Gente, é muito sério. A morte e a vida estão no poder da língua. Está preparado para ouvir essa palavra? Porque a gente precisa cuidar muito do que a gente fala. E a gente fala muita besteira. Sem, às vezes, nem calcular o que estamos falando. Estamos dando lugar ao diabo. Que só quer uma brechinha para agir. E ele tem autorização através das nossas palavras. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se eu utilizo bem as minhas palavras, eu vou comer frutos bons. Mas se eu usar minhas palavras de maneira ruim, má, eu também vou estar comendo o fruto dela. Eu vou estar tendo, resultado daquilo que eu estou falando. Então, nós temos que vigiar muito as palavras. Por isso que a fé, não tem como você tirar a fé daquilo que você fala. E Jesus, ele tinha muito consciência disso. Olha o que é que Jesus, ele fala aqui, em Mateus 12, 36, 37. É Jesus falando. Mas eu lhes digo, quem é que está dizendo? No dia do juízo, vocês terão de prestar conta de cada palavra. Então, as palavras são importantes ou não, irmãos? Vocês vão dar conta, terão de prestar conta de cada palavra que tiverem falado à toa. As suas palavras, agora, refletem o seu destino depois. Por elas, vocês serão justificados ou condenados. Meu Deus, as suas palavras agora refletem o seu destino. Gente, é tão sério o que a gente fala, que o povo de Israel morreu no deserto por causa das palavras. Os espias eram 12. 10 falaram palavras de incredulidade, sim ou não? Se eu não me engano, Números 14 está lá. Números 13, Números 14 na Bíblia. Eles expressaram com as palavras o que estava no coração. Gente, até as brincadeiras que a gente fala. Tem um provérbio que diz, tem fundo de verdade. Você fala um lápis, não foi uma brincadeira. Mas toda brincadeira tem um fundinho de verdade. Às vezes você queria falar aquelas palavras e não teve coragem. Aí você solta uma brincadeirinha. Mas porque essa brincadeirinha expressa o que está no seu coração. Então nós temos que vigiar o que está no nosso coração. E às vezes o que está no nosso coração não está muito bom. Não está muito legal. E os 10 espias que foram olhar a terra de Canaã trouxeram um relatório muito ruim. Olha lá, lá realmente tem frutos grandes. Eles trouxeram um cacho de uva, 2 homens segurando. Imagina um cacho de uvas. Mas a terra era assim, muito fértil. No entanto, eles tiraram os olhos das bênçãos e colocaram somente nos gigantes. Porém, lá tem gigantes. E nós nos vimos aos olhos dele como gafanhotos. Mas Caleb e Josué tiveram outro espírito, a Bíblia diz. A maneira deles falarem foi completamente diferente. Não, nem se preocupa. Deus é maior. Ô irmãos, eu estava até confessando hoje, na quarta-feira é o dia todo de jejum, né? Eu espero que vocês jejuem na quarta-feira. É o jejum da igreja, você jejua café da manhã, jejua pão, coca, jejua almoço, a janta, sei lá que você vai jejuar. Mas dia de quarta-feira é dia de jejum da igreja e dia que a igreja fica aberta o dia todo para você passar por aqui para orar. Então, sempre na quarta-feira eu estou aqui de 8 até 11h30 da manhã e tem umas irmãs que vêm orar comigo.
E eu estava confessando para elas, né? A gente mudou de casa, nossa casa é tão linda, meu Deus, tão maravilhosa. Mas veio os testes, porque a casa nova e a gente ainda não tem os móveis. E aí, se a gente não vigiar o coração, você não coloca o foco no milagre que é a casa. E começa a colocar o foco no que está faltando na casa. Se você não vigiar o coração, você perde a gratidão e só foca, porque não tem isso ainda. Mas, meu Deus, está faltando umas telhas lá. Eu estava dizendo a Amanda hoje, nosso discipulado. Disse, Amanda, meu Deus, chovendo, faltou as telhas, meu Deus, bota essas telhas. Jesus, olha as telhas. E aí o Espírito Santo falou para mim, filha, foque no milagre que eu te der a tua casa. Fale sobre o milagre. Não fica falando das outras coisinhas não que eu vou suprir. Só que muitas vezes a gente foca, sabe aquela folha branca que o pontinho é preto? A nossa tendência é só focar no pontinho preto, no meio de uma folha toda em branco. Ou seja, a gente só foca naquilo que não aconteceu, ou naquela dificuldade, e perde a alegria de tudo que Deus está fazendo. A gente se esquece de onde a gente estava, que a nossa vida estava um caos, que a nossa vida estava, né, destruída. E a gente esquece de agradecer e só foca naquilo que não aconteceu. E Deus estava falando, olha, as suas palavras estão te denunciando. Porque a pessoa vinha lá em casa e dizia assim, é linda, mas está faltando essas telhas. Aí o Senhor disse, minha filha, deixe para lá as telhas. E fique sozinha, olha como ela é linda, foi Deus que me deu. E Deus está fazendo assim, olha, as tuas palavras estão denunciando o que está no teu coração. E você, ao invés de se alegrar, você está demonstrando insatisfação. Tenha gratidão. Gente, como a gente precisa focar naquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? E o restante Ele vai fazer. Deus já fez isso. Se isso aqui era muito difícil, rapidinho Ele vai fazer outras coisas. Então, as nossas palavras, elas denunciam o nosso coração. Por isso que Jesus disse que vamos prestar contas das palavras que nós estamos falando. E as palavras, elas refletem o seu destino depois. Porque você vai colher o que você está falando. Então nós temos que pedir a Deus, Deus me ajude a colocar um guarda na porta dos meus lábios. Jesus, coloca um guarda aqui. Me ajude a guardar, a saber falar palavras de sabedoria. Palavras são sementinhas. Ajude-me a semear aquilo que eu quero colher, meu Deus. Mesmo que eu não esteja vendo nada, mas eu quero declarar as verdades do Senhor. O Senhor falou, então eu vou falar o que o Senhor já me disse. Não está acontecendo nada, mas eu li a Bíblia. Deus estava falando isso comigo, pois eu vou falar o que Ele me disse. Então, as palavras são sementes. E elas, né, você vai colher essas sementes. Então, vigie o que você está falando. Eu vou falar sobre 5 coisas. Talvez eu fale hoje 3 e domingo eu fale 2. Eu vou ver aqui como vou me sair nesses 5 pontos sobre o poder das palavras. Em primeiro lugar, com as palavras liberamos bênção. Gente, a palavra é tão poderosa, que com as nossas palavras nós podemos liberar bênção. Fala para o seu irmão, libere bênção para mim, meu irmão, aí. Gênesis 27, 30 ao 33. Está escrito aqui, está aqui no telão. Gênesis 27. Fala, nesse capítulo, antes da gente ler, que Isaac já estava velhinho. Isaac era filho de Abraão e ele teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, ele queria nascer primeiro e depois ele nasceu segundo. Conclusão, Esaú saiu primeiro, depois saiu Jacó. E a bênção da porção dobrada, que é chamada a bênção da primogenitura, havia uma herança para quem era o primeiro filho. O filho primogênito recebia uma bênção dobrada. Era de Esaú, porque ele nasceu primeiro, mas havia uma promessa, que o mais novo seria maior do que o mais velho. Então Isaac ficou velhinho e disse a Esaú, o filho mais velho, filho, vai buscar uma caça para mim, traga essa caça. Quando você chegar, eu vou orar por você e vou te abençoar, porque eu estou prestes a
morrer. E aí, a esposa dele, Rebeca, ouviu. E ela disse: eita, meu Deus, eu não posso deixar que essa bênção vá para Esaú. Porque quando eu estava grávida, Deus me deu uma promessa. Ele disse que o mais novo ia ser maior do que o mais velho. Essa bênção de primogenitura, ela é de Jacó. O que é que eu vou fazer? Aí ela chegou para o filho mais novo, Jacó, e disse assim: Jacó, meu filho, seu pai disse a seu irmão para pegar uma caça, porque ele vai abençoar seu irmão. Mas eu não posso deixar que ele abençoe, porque você é que vai herdar essa bênção. Vá, pega ali um animal que eu vou fazer um ensopado, e você vai levar para o seu pai, e ele vai te abençoar. Ele está cego, olha a mulher tendo uma má atitude, né? Ela planejou enganar o próprio esposo, usando o filho mais novo. Aí ela disse: olhe, leve para seu pai. Vai para mamãe, meu irmão é cabeludo, eu sou lisinho. Vem cá, meu filho. Aí ela foi lá dentro, pegou uma blusa, uma camisa de manga longa, botou pele de animal aqui, vestiu Jacó, e Jacó foi lá para enganar o pai dele, que estava cego já, porque era muito velhinho. E aí ele chegou com a caça: papai, olha aqui sua comidinha. Aí ele: quem é que está falando? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. A voz é de Jacó. Venha cá. Aí foi cheirar. A voz é de Jacó, mas o cheiro é de mato, é da natureza, peludinho. Então, realmente é Esaú. E aí, Jacó deu a comida para ele, o pai dele comeu, mas comeu tanto, ficou satisfeito. Venha cá, meu filho, que eu vou lhe abençoar. Gente, no capítulo 27 de Gênesis, diz que Isaac abençoou Jacó com toda sorte de bênção. Quando Jacó saiu com a bênção, que era a bênção da primogenitura, mal acabou de sair, olha o versículo 30 que aqui diz: mal acabar Isaac de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada, e fez também uma comida saborosa, e trouxe a seu pai, e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? O bichinho do velhinho, cego, estremeceu, minha gente. Quem és tu? Aí ele disse: eu sou Esaú, teu filho, o teu primogênito. Respondeu. O verso 33, então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Que coisa forte. Isaac foi enganado por Jacó, e Jacó realmente foi Jacó. O significado de Jacó é trapaceiro, enganador. Realmente ele se tornou aquilo que ele tanto ouvia: oh, trapaceiro, vem cá. Oh, Jacó, enganador, vem cá. Ele se tornou enganador. E ele foi abençoado no lugar de Esaú. E Isaac sabia que tinha poder as palavras que ele falou. Ô, gente, muitas vezes a gente fala besteira e a gente não está nem aí. Sim ou não? Mas Isaac, ele vigiava as palavras. Ele disse: olha, antes que você viesse para cá com a comida, eu comi já. E eu já abençoei. E ele será abençoado. Eu não posso agora desabençoar. As palavras que eu falei vão acontecer na vida dele, porque eu liberei as palavras. Olha como ele tinha entendimento que há poder nas palavras. Ele sabia o valor. Ele tinha essa convicção que iria acontecer o que ele tinha falado para o seu filho, Jacó. Mesmo Jacó tendo tido atitude errada para receber a bênção.
eu abençoei e ele será abençoado. Eu não tenho o que fazer mais. Então Isaac era um homem que tinha convicção de que palavras têm poder, principalmente palavras de pai para filho. Por isso que a gente precisa pedir perdão aos nossos filhos quando a gente fala, na hora da raiva, palavras que amaldiçoam. Sendo a gente pai ou mãe, a gente tem que ter muita sabedoria e pedir a Deus perdão e pedir perdão aos filhos. E Isaac sabia, vai acontecer, eu falei. Ele tinha essa convicção. Ele mostrou que ele tinha fé. Ele mostrou que ele sabia o valor das palavras, né? Porque Hebreus 11, versículo 1 diz que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Eu estou lendo na NVT. A fé, ela mostra a realidade. Gente, você quando está com fé no coração, pastor, como é que eu tenho fé no meu coração? Primeiro eu preciso ler a Bíblia e ouvir Deus falar comigo. Naquela cultura, já era certo, quando um pai orava pelos seus filhos e liberava palavras, para o futuro deles ia acontecer. Então eles tinham convicção. Ia ser uma realidade o que eles falavam. Antes da minha época, a gente tinha o costume de dar bênção aos nossos pais. Sim ou não? Eu dizia, mãe, benção pai. Hoje, os nossos filhos têm esse costume. Botei agora, benção mãe, benção pai. Quando o pai diz, benção mãe, Deus abençoe meu filho. Essa palavra, Deus abençoe, significa que teu filho está sendo abençoado. Você está liberando palavras de bênção. Então, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Se você fala, olha gente, e principalmente, quando a gente tem uma palavra de Deus escrita, você estava tendo seu tempo devocional, Deus falou com você, e você começa então a orar aquelas promessas de Deus. Quando você ora em concordando com o que Deus já te disse, vai acontecer. Quem está aqui? Se você ora concordando, quando 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa, vos será concedido. Então Deus falou, e eu estou orando, concordando, vai acontecer. Então, como é importante a gente ter essa convicção, que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Gente, é tão diferente quando a gente tem uma palavra de Deus. Nasce dentro do nosso coração uma certeza, sim ou não? Parece coisa de doido, mas acontece mesmo. Porque nós estamos concordando, falando o que Deus já falou. E isso é muito importante, você sempre orar, está com uma causa, está com uma situação na sua casa, com você, nas suas finanças, sabe? Você vai profetizar e economizar, obviamente, né? Não você vai declarar, vou ser próspero, gastando. Não, você vai, né, declarar sabedoria para administrar e você vai parar de comprar e você vai prosperar. Então, as palavras, elas liberam a bênção de Deus. Isaac sabia. Eu abençoei, ele será abençoado. Segunda coisa que acontece com as nossas palavras é que com as palavras perdemos as bênçãos. Diga, com as palavras liberamos bênçãos. Mas com as palavras nós perdemos as bênçãos. Que coisa séria, irmãos. Nós podemos perder a bênção por causa das palavras malditas. Palavras que a gente fala sem medir, sem ser com prudência. Olha que coisa séria. Esaú, esse mesmo Esaú, irmão de Jacó, que estava lá, papai, cadê minha bênção? E Isaac disse, versículo 33, eu comi tudo que seu irmão trouxe, eu o abençoei. E ele será abençoado. Esse mesmo Esaú, nesse capítulo 27, só foi a concretização do que ele já tinha perdido com as palavras dele.
Porque no capítulo 25, olha o que ele fez. Olha como palavra pode fazer você perder as bênçãos de Deus. Capítulo 25, aqui de Gênesis, no versículo 29 ao 34, coloca aí. Tinha Jacó feito um cozinhado. Jacó de novo, está lá. Jacó era muito esperto, gente. Ele sonhava em ser abençoado com a bênção da primogenitura. Esaú, apesar de ter nascido primeiro, ele tratava as coisas espirituais de qualquer jeito. Por isso que ele perdeu. Tinha Jacó feito o cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Em outra versão, fala que ele saiu do campo faminto. Verso 30. Ele disse, ele falou para Jacó: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Eu estou faminto. Daí chamar-se Edom, porque Esaú era vermelhinho. E aí o cozinhado aí também era vermelhinho. E ele foi o pai dos Edonitas. Esaú. Ele gerou depois uma descendência que eram os Edonitas. E aí disse Jacó, olha o que Jacó disse a seu irmão Esaú: estás com fome, é? Pois eu vou te dar um pouco do meu cozinhado. Eu vou te dar um pouco da comida que eu fiz, em troca de você me vender o seu direito de ter a bênção de primogenitura. E aí? Olha o que aconteceu. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura? Então Esaú respondeu: eu estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Oxe, quero lá saber de direito. Eu estou com fome, me dá um prato de comida. Ó, 33. Então disse Jacó: jura-me primeiro, libere a palavra, me dê sua bênção com as suas palavras, que ela vai ser minha. Jura-me. Ele disse: está certo, eu juro, é sua. E jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Tome, filho, tome, querido, porque você já liberou através das suas palavras. Tu perdeu, agora é minha. Palavras têm poder. E você falou besteira, e agora eu tomo posse dessas palavras, você já me deu. Toma agora o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Olha o que a Bíblia diz. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura com as palavras. Fale comigo, palavras têm poder. Esaú perdeu a bênção da primogenitura, porque ele desvalorizou a bênção, trocou a bênção através das palavras, por um prato de comida. Em Hebreus 12, 16 e 17, foi tão sério que ele perdeu porque ele falou besteira, que aparece em Hebreus essa história, no capítulo 12, 16 e 17. E tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado também para que ninguém seja sexualmente imoral ou profano. Uma pessoa que não tem respeito pelas coisas sagradas. Como Esaú, que por um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Depois, como vocês sabem, ele quis receber a bênção do pai, mas foi rejeitado, pois não encontrou um modo de mudar o que ele havia feito, embora tivesse procurado fazer isso até chorando. Depois ele se arrependeu, porque ele falou besteira, porque ele jurou, ele disse com as palavras dele: fica com essa bênção, eu mesmo não quero isso. Mas foi tarde demais. Ele já tinha agido errado. Ele já tinha falado. Embora lá em Gênesis 27, se você continuar lendo, ele chorou amargamente. Tarde demais, perdeu a bênção. Então as palavras têm poder, irmãos,
para trazer bênção, como a gente viu, que Isaac disse, eu abençoei, ele será abençoado. O que eu falei vai acontecer, não tem como eu tirar dele. E as palavras também têm poder de fazer com que a gente perca as bênçãos espirituais. É sério ou não é sério? Em terceiro lugar, há tanto poder nas palavras, que com as palavras nós liberamos morte, irmãos. Jacó não sabia que Raquel tinha roubado os ídolos, os deuses de seu pai, que eram pequenas estatuetas dos deuses familiares, e falou palavras de morte para quem estivesse roubando. A verdade, aqui em Gênesis 31, né, Jacó, ele encontrou uma esposa bem longe da terra dele. Ele teve que sair de Canaã. E ele teve que ir lá para Ur dos Caldeus. E lá, o nome Jacó é enganador, então ele viajou muito. Quando chegou lá nessa cidade, para encontrar a família da mãe dele, ele conheceu Raquel. Raquel era prima dele. Ele foi amor à primeira vista. Ele se apaixonou por Raquel. E aí, ele foi conhecer o pai de Raquel, Labão. Quando chegou lá, o pai de Raquel era mais enganador do que Jacó. Se Jacó tinha enganado o pai, agora Jacó, ele foi enganado. Porque o sogro dele disse assim, olha meu filho, você está trabalhando para mim, já tem algum tempo, eu não paguei nada a você. Aí ele disse, meu sogro não, ele disse, meu tio, eu me apaixonei pela sua filha Raquel. Eu vou trabalhar para o senhor 7 anos de graça, em troca de casar com ela. Porque naquela época eles davam um dote, eles davam um presente caro para casar, né, com a filha da pessoa. Mas ele era um liso, meu pai. Tinha saído fugitivo da casa dos pais, porque Esaú ficou tão magoado com ele, que disse, quando papai morreu, eu vou matar Jacó. E aí a Rebeca disse, Isaac, vamos ver se Jacó vai casar lá na casa dos nossos parentes, para não casar aqui, no meio desse povo, um povo que é pagão, que não conhece a Deus. Então Jacó foi enviado para ir para a casa dos familiares de Rebeca. E aí quando ele se apaixonou por Raquel, o sogro dele disse, olha, está certo, 7 anos você trabalha para casar com minha filha Raquel. Quando passou 7 anos, chegou o dia do casamento, o sogro dele deu a filha mais velha, Lia. Só que Jacó não sabia. Teve aquela festa, ele bebeu muito vinho e foi dormir lá na tenda. Quando foi no outro dia de manhã, foi o grito. Foi o grito de Jacó, assustado. Ele se assustou, né, minha gente? Que isso? Meu sogro, você me enganou. Não. Eu não lhe enganei. A cultura do nosso povo é diferente da sua. Aqui, a gente casa primeiro a mais velha. Então, você primeiro vai ficar com a mais velha. Você vai trabalhar para mim mais 7 anos e eu vou te dar a mais nova. E ele teve que trabalhar quantos anos? 14 anos de graça. Era Deus tratando com Jacó, com o coração dele enganador, né? Então Jacó casou, ele amava muito Raquel. Essa mulher me custou 14 anos de graça. Ele amava muito. Só que depois que ele casou com Raquel, né? E trabalhou mais 7 anos, foram 14 anos trabalhando de graça. Eles começaram a ter muitos filhos. Então ele casou com Raquel e com a irmã mais velha, né? Que a gente foi ensinado, né? Na palavra do Senhor, que Deus deu uma esposa para um marido. Mas naquela época existiam culturas que eram realmente contra a palavra do Senhor. E aconteceu com Jacó. Jacó teve 2 mulheres, teve muitos filhos. Aí ele chegou para o sogro dele e disse, olha, meu sogro, faz 14 anos que eu trabalho para o senhor, eu tenho muito filho e eu preciso de um salário. E ele então trabalhou 6 anos para ganhar um salário. Todo mês o sogro mudava a forma de salário. Olha, você só vai ter
Seu salário vai ser as ovelhinhas toda listadinha, só nascia listadinha. Não, esse mês não vai ser listadinha, não, vai ser agora manchadinha. Vai ser assim. E ele só, as ovelhas de Jacó multiplicando, multiplicando, multiplicando. E aí Deus disse a Jacó, Jacó. E ele começou a ver que os cunhados dele já estavam tratando ele com indiferença. O pai dele já estava, o sogro dele já estava olhando assim de lado, porque ele estava enriquecendo. E ele teve um sonho e Deus falou para ele, olha, eu vi o teu sofrimento, eu estou te recompensando toda injustiça. Eu quero te falar, Deus é um Deus que recompensa injustiça. Tu não precisa agir errado, tu só é esperar Deus ser o teu juiz. Jacó ainda quis dar um jeitinho, né? Ele botava umas varinhas. Não, eu estou tendo só ovelhinha listadinha, porque eu estou botando umas varinhas. Na hora que elas vão cruzar, elas olham para a varinha. Olha, vai para Jacó. Aí foi que ele teve um sonho. Deus disse, não, eu que estou prosperando você. Volte para a casa dos seus pais. E aí ele reuniu as esposas, os filhos e disse, olha, Deus disse que era para eu voltar. Ele ficou com medo do sogro e foi-se embora às escondidas. Só que Raquel pegou os ídolos do lar e escondeu. Mas, irmãos, Deus ele não divide a glória dele com ninguém. E aí, quando o pai das meninas chegaram, que não viram as meninas, que não viu os netos, ele disse, vamos atrás de Jacó. E haja correr. Aí no meio do caminho, onde ele estava lá dormindo, Deus deu um sonho. Não faça nenhum mal a Jacó. Ele se encontrou com Jacó e disse, se você disse que era para voltar para a casa dos seus pais, por que você pegou os meus deuses? Não, mas eu não peguei. Pode vasculhar aqui a tenda. E haja os servos lá de Labão vasculhando a tenda. Quando chegou na tenda de Raquel, Raquel fingiu que estava menstruada, se sentou e disse, olha, eu estou impura, ninguém pode tocar aqui. Pode olhar aí. E estavam os ídolos escondidos no lugar que ela estava sentada. Ela escondeu de Jacó. E estava com os ídolos. Só que Jacó liberou uma palavra. Ele falou assim, Gênesis 31, versículo 32. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo. E leva contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Não viva quem estiver com os teus ídolos. Em Gênesis 35, 19, diz assim, assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Olha para mim, irmãos, as palavras, elas podem liberar a morte. Raquel morreu de maneira prematura. Foi de repente. Ela estava grávida do segundo filho, Raquel só teve 2 filhos. Um foi José. E o que ela estava grávida antes de morrer foi Benjamim, que ela colocou o nome de Benoni. E o nome Benoni significa filho da minha dor. Olha que nome amaldiçoado que ela botou no menino. O menino ia saber, toda vez que chamava o nome Benoni, que ele tinha sido o causador da morte da mãe. Então Jacó, ele então mudou o nome do menino para Benjamim. Filho da minha mão direita. Gênesis 35, 19, diz que morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Gente, Raquel morreu de maneira prematura, por causa das palavras que Jacó liberou. É sério ou não? O Marcos estava me falando da mãe dele, que a mãe de Marcos sempre dizia, olha, meu tio teve câncer, o irmão teve câncer, eu vou morrer de câncer. Sabe de que foi que a mãe de Marco morreu? De câncer. Porque ela liberava palavras de morte. É sério ou não é sério, irmãos? O que a gente fala. O número 4, eu acho que eu vou terminar essa palavra agora, com o poder das palavras. Com as palavras nós liberamos cura. Então palavras elas liberam bênção. As palavras, elas também fazem com que a gente perca as bênçãos. As palavras liberam morte, mas as palavras também liberam cura, minha gente. Não é forte, sim ou não?
Olha, Jacó aprendeu que há tanto poder nas palavras. Sabe por que ele aprendeu isso? Por causa de Deus. Ele aprendeu tanto que há poder nas palavras. Foi porque Deus mudou o nome dele. O nome Jacó, como eu já falei para vocês, trapaceiro, enganador, foi o nome que Jacó ouviu a vida toda. E porque ele ouviu você é um trapaceiro, você é um enganador, ele se tornou um enganador. Mas a Bíblia diz que depois de 20 anos que ele foi enganado pelo sogro, explorado pelo sogro, a Bíblia diz que ele se cansou de ser Jacó. E ele então foi orar. Ele foi lá para um lugar secreto, encontrar-se com Deus. E nesse encontro, Deus disse a ele: como te chamas? E ele disse: olha, meu nome é Jacó. E Deus disse a ele: pois a partir de agora, você vai ser chamado de Israel. Deus então estava dizendo a Jacó: Jacó, eu não te vejo como enganador. Quando eu olho para você, eu te vejo como um príncipe. Você é um príncipe para mim. Vou mudar o seu nome. Gente, lá em Gênesis 32, quando você lê o encontro de Jacó com Deus, foi tão forte, tão forte. Depois você verifica Gênesis 32, que você vai ver que Jacó nunca mais foi o mesmo. Ele recebeu uma nova identidade. Deus disse: olha, fale que você é Israel. Israel significa príncipe, um homem nobre, um homem de caráter. É assim que eu te vejo. Fale o que eu te vejo. Toda vez que você falar Israel, você vai se lembrar: Deus me vê como um homem de caráter, Deus me vê como um homem nobre, eu sou um príncipe. E de tanto Jacó falar que meu nome agora é Israel, ele foi mudando o comportamento, irmãos, por causa das palavras que ele recebeu, uma nova identidade que ele recebeu, né? Então Deus, ele estava falando para Jacó: Jacó, olha, se veja diferente. Irmão, você sabia que lá em Provérbios 23, 7, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Olha para mim. Você começa a se tornar o que você fala sobre você. Você se torna o que você pensa que você é. Por isso que Paulo disse: olhe, sejam transformados pela mudança do seu pensamento. Irmão, eu não sei você, mas eu já passei tanta luta com meus pensamentos. Vi tanto pensamento negativo, sim ou não? Mas o que o diabo quer é que você pense e fale. Porque quando você fala, você autoriza os demônios a agirem. Você dá brecha com as palavras. Então, Deus está fazendo assim: olha, você vai começar a se ver, você mudando a sua forma de falar. Fale, Israel. Eu quero que você, vou fazer um teste com vocês bem rápido. Eu aprendi com o pastor Eibe. Vou começar a contar de 1 até 3. Quando eu contar 3, vocês vão contar de 1 a 50. Certo? Combinado? Não vamos chegar a 50, né? Que tem culto aqui, né? Você vai contar de 1 a 10, vamos dizer. Quando eu começar de 1 a 3, você vai contar de 1 a 10, certo? De 1 a 20, melhor. Conta mesmo, conta com a mente. Não fala com a boca não, conta com a mente só. Até 20. 1, 2, 3. Começou a contar? Agora fala o teu nome completo. Fala teu nome aí. Falou seu nome completo? Continuou contando? Não? Por que não continuou? Porque quando você fala, você impede os pensamentos de continuarem dominando sua mente. Então, se você estiver pensando negativamente, você diz assim: sai agora, capeta da minha mente. Eu sou quem diz que eu sou inteligente. Aí você vai destruindo o pensamento negativo. Como é que a gente impede que esses pensamentos horrorosos dominem a nossa mente? Fale comigo: falando. Então não fala besteira. Porque o que você fala começa a ter poder sobre a sua vida. Você se torna aquilo que você fala. Porque o que você pensa, você fala. Agora, se você falar o que a Bíblia diz,
aqueles pensamentos não vão ter mais domínio sobre a sua mente. Quem está aqui? Então, vigia a tua boca. Vigia. Aí Deus disse, olhe, como você só falava, Jacó, eu sou Jacó, eu sou enganador, você se tornou. Agora fala de você, eu sou Israel, eu sou príncipe de Deus, porque você vai se tornar o que eu estou dizendo para você se tornar. E você vai começar a enxergar o que eu estou te mostrando. Fala o que eu estou mandando você falar. Então, a mudança da nossa mente tem tudo a ver com o que falamos. Quem quer uma mudança nos pensamentos? Fale a palavra de Deus. Mesmo que você não sinta nada. Deus, o Senhor me disse, eu estava orando, o Senhor me deu esse versículo. Eu chamo a existência agora. Eu sou o que Deus disse que eu sou. Eu posso o que o Senhor disse que eu posso. Amém? Eu tenho o que o Senhor disse que eu tenho. Então, a linguagem, ela é muito poderosa. Gente, os cientistas dizem que a linguagem influencia o raciocínio. A linguagem influencia a nossa maneira de pensar. Tu começa a falar palavras negativas, aí você fica bem acabado. Sim ou não? Vem desânimo. Mas se você estiver falando, se levanta agora, reaja. Parece um doido, né? Fale palavras de fé para você. A linguagem, ela tem poder de mudar os nossos pensamentos, como a gente viu aqui, que bloqueou na hora o que a gente estava pensando. Ela tem poder de influenciar nossas decisões, a nossa memória e as nossas emoções. Quando você começa a falar palavras de fé, aí você começa a declarar, minha alma, por que tu estás abatida? Para com isso, mulher. Louva o Senhor agora. Senhor, tu és maravilhoso. Que já recebeu uma libertação enquanto estava louvando sem vontade? Você mudou a postura, começou a declarar palavras de fé. Tu és digno, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso. Foi sendo dissipado toda a depressão, toda a opressão, depois que você começou a se posicionar com palavras de fé. Olha essa frase. A nossa linguagem é como uma lente. Diga, a minha linguagem é como uma lente. Olha como é forte. A nossa linguagem é como uma lente que afeta a nossa visão de nós mesmos e do mundo. A nossa linguagem, ela é como uma lente. Ela afeta a nossa visão de nós mesmos. Ou seja, o que você fala de você é a maneira como você se vê. Por isso que a gente tem que se ver o que a Bíblia diz. A gente precisa mudar, lutar, sabe? Para falar o que a Bíblia diz, mesmo que a gente não tenha sentido nada, porque ela é como uma lente. Ela afeta a nossa maneira de ver a nós mesmos e o mundo. Quando falamos de maneira positiva, nós liberamos neurotransmissores que melhoram o nosso humor, produzindo um impacto enorme na nossa autoestima. Gente, quando a gente começa a falar, aqui fala, eu pesquisando, né, na internet, fala palavras, né, positivas. Mas quando a gente libera palavras de fé, o que a Bíblia diz, a gente libera esses neurotransmissores que começam, porque você começa a falar palavra de vida, palavra de fé, né, falando o que Deus manda, você começa a mudar até a sua postura. Você começa a acreditar, não, Deus está dizendo que eu posso todas as coisas, então eu posso sim. Tudo posso daquele que me fortalece. Sabe, as palavras têm tanto poder, que se você falar palavras de fé, você vai mudar até a sua identidade, como um Jacó. Deus diz que eu sou Israel. E ponto, eu sou Israel. Eu não sou mais aquele homem enganador, agora eu sou um príncipe. E ele começou a mudar as posturas de enganador para um homem de caráter, minha gente. Porque ele começou a acreditar no que Deus disse sobre ele. Eu sou Israel. Quem está aqui? Então, quando você começa a falar palavras de fé, as palavras de fé geram confiança. Até na forma como a gente enfrenta desafios. Quando você diz, eu não vou conseguir. Ah, meu Deus. Olha como você fica. Você sai do emprego. Você não aceita desafios.
não aceita propostas, na verdade. Mas quando você tem medo, mas você diz, eu vou com Jesus, eu vou conseguir, Ele vai me capacitar, você consegue. Porque as palavras, elas têm muito poder. Então, quando Jacó viu a esposa dele, Raquel, colocando o nome do menino de Benoni, ele disse, não, seu nome não vai ser Benoni. Eu não vou deixar ninguém falar para você que você foi culpado da morte da sua mãe. Benoni significa filho da dor. Não vou deixar ninguém falar isso de você. Seu nome vai ser Benjamim. Porque ele sabia que o menino ia ouvir, que era o filho da dor. O filho, você foi o filho, quando você nasceu, você matou sua mãe, meu filho. Imagina os traumas que esse menino ia ter. Benoni, matasse tua mãe, tu é o filho da dor da tua mãe. Aí ele disse, não, como Deus mudou minha vida, Ele me chamou de príncipe, você vai ser Benjamim. Você vai ser um menino da minha mão direita. Então, quando Jacó disse, mudou o nome do menino de Benoni para Benjamim, você sabe, teve a tribo de Benjamim. Foi porque Jacó interviu ali. Ele sabia que havia poder nas palavras. Então, ele não permitiu que o menino carregasse uma culpa terrível. E ele chamou o menino de propósito. Olha, meu filho, há um propósito na sua vida. Seu nome é Benjamim. Você é um menino da minha confiança. Você é um menino, filho da mão direita. Você é um filho amado, especial. Jacó, ele queria ensinar que o menino, ele tinha um propósito. Ele tinha a confiança do pai dele. Ele tinha valor. Olha como a mudança de um nome mudou a realidade de Benjamim, que não foi conhecido como filho da morte da sua mãe, mas como um filho que trazia consolo para Jacó. Um filho da mão direita, da confiança de Jacó. Então, palavras têm esse poder, né? E Jacó experimentou que tem poder de trazer cura. Por isso ele mudou o nome do filho. Você vai receber um nome que vai te curar. Filho da minha mão direita. Filho da minha confiança. Então, nós temos que ter sabedoria para falar as palavras, amém? E por último, as palavras, elas podem liberar vida. Com as palavras, liberamos vida. Então, palavras, elas têm poder, irmãos. Vou aqui recapitular, bem rapidinho. Ela libera bênção, como Isaac disse, eu abençoei, será abençoado. As palavras, também, com elas, nós podemos perder as bênçãos, como Esaú, por falar besteira, perdeu a bênção da primogenitura, trocando por um prato de sopa, de comida. Com as palavras nós liberamos morte. Jacó, sem saber que era Raquel, disse, com quem tiver esses deuses, não viva essa pessoa. E Raquel então morreu de maneira prematura e assustadora. Pouco tempo depois, ela morreu de parto, né? Mas as palavras também liberam cura, como a mudança do nome de Benoni para Benjamim. E por último, as palavras, ela libera vida. O apóstolo Pedro, ele tinha essa consciência que palavras têm poder. Olha o que está escrito aí em 1 Pedro 3,10. Se quiser desfrutar a vida, quem quer desfrutar a vida? Quem quer ver dias felizes? Ele disse o seguinte, se quiser desfrutar a vida, Pedro falando, e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldade. Refreie os lábios de dizerem mentiras. Quem está aqui, irmãos? Você quer ver dias felizes e desfrutar a sua vida? Coloca um freio na sua boca para não falar besteira. As nossas palavras, elas têm muito poder. Nós comemos, experimentamos o fruto das nossas palavras. Provérbios 21:23 diz, tome cuidado com suas palavras e você evitará muito sofrimento. Provérbios 21:23, tome cuidado. Vamos ficar em pé. Fale para o seu irmão aí, tome cuidado com as suas palavras e você evitará muito sofrimento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de... Coloca a mão no seu coração. Eu não sei se o Senhor falou com você, mas o Senhor falou muito comigo.
E eu queria que nessa hora você fosse pedir perdão a Deus. Antes de eu orar por você, peça perdão a Deus pelas besteiras que você já liberou. Peça perdão ao Senhor, talvez a escassez, talvez situações fizeram você falar muita besteira, talvez contra você mesmo, contra a sua família, contra a sua vida. Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor, por muitas vezes não vigiarmos as palavras que saem da nossa boca, porque as palavras são muito poderosas. Elas têm poder de gerar vida ou morte. Liberamos vida ou liberamos morte. Com as palavras também podemos liberar cura. Podemos, Senhor, perder bênçãos. Podemos também liberar bênçãos com as nossas palavras. Pai, nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti. Espírito Santo, nos ajude a falarmos palavras de fé. Aquilo que o Senhor tem falado conosco no nosso devocional, as Tuas promessas. Mesmo que pareça uma loucura, nos ajude a nos apegarmos às Tuas promessas, como está escrito no Salmo 119. Nos ajude a nos apegarmos às Tuas promessas, como quem acha muitos despojos, como quem acha um tesouro. Seja as Tuas palavras na nossa boca. Nos ajude, Espírito Santo. Ora com o seu irmão, nós vamos encerrar nessa hora. Ora com o seu irmão, diga: Deus, dê prudência de falar na vida do meu irmão. Venha nos perdoando pelas faltas de sabedoria nas palavras. Nos dê prudência, porque, Senhor, as palavras têm poder. Nos ajude a tomar posse das Tuas promessas, a viver as Tuas promessas, a declarar as Tuas promessas. Oh Deus, nos ajude a tomar posse da Tua palavra, como está escrito lá em Mateus 4:4. Não só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Disso viverá o homem. Nos ajude a sermos apegados às Tuas promessas, a orarmos Tuas promessas, a falarmos as Tuas promessas, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Jesus. Mude as nossas vidas, Senhor.